Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, vamos falar sobre talvez a notícia mais esperada dos últimos tempos. Um tema discutido tantas vezes aqui no Petrocast e que finalmente saiu. É claro que eu estou falando do fim do PPI, o preço de paridade de importação, que foi anunciado nessa terça-feira, dia 16, pela Petrobras. Para falar com a gente sobre isso, contamos mais uma vez com a participação dele, que já tem cadeira cativa aqui no Petrocast, o economista do IBEPS e do Observatório Social da Petrobras, Eric Gil Dantas. Muito bem-vindo, Eric. Oi, Eliane. Olá a todas e todos. É sempre um prazer poder contribuir aqui com o Petrocast. Bom, Eric, para a gente começar, me diz uma coisa. Essa é uma notícia para ser muito comemorada mesmo, né? Podemos dizer que esse anúncio marca um novo período na política de preços dos combustíveis no Brasil? Com certeza, Eliane. Acho que isso aí era o que todo mundo esperava, né? Foi muito tempo, o início da política de preços remonta a outubro de 2016, né? Pouco depois do impeachment da Dilma, o Michel Temer assume, o Pedro Parente vira presidente da Petrobras e começa aquela política de preços, né? Se você pesquisar no Google, colocar PPI Petrobras, ainda vai conseguir achar a notícia no site da Petrobras que fala que eles estão anunciando uma nova política de preços, mas finalmente esse período acabou. A gente estava esperando há um bom tempo, né? O Lula assume a presidência da República no dia 1º de janeiro, mas ainda não podia fazer essa mudança, né? Então, o Jean Paul Prats assume um pouco depois, 27 de janeiro, se não me falha a memória, depois empossa a nova diretoria da Petrobras e, por fim, há uns dias, o novo conselho de administração. Então, aí consegue formar as condições necessárias para fazer essa mudança de política de preços, né? Mas que já era também urgente, porque a gente tem alguns elementos aqui que fazem com que, se não houvesse a mudança agora, a Petrobras poderia ser um problema para a inflação no Brasil. Por que eu digo isso? A gente tem, ano passado, o Bolsonaro fez várias isenções tributárias nos combustíveis para aumentar as chances eleitorais dele, né? Em síntese. E tirando impostos federais, impondo os 18% do ICMS para os estados. Mas uma parte do imposto federal já voltou, né? Há algumas semanas voltou, mas no dia 1º de junho o ICMS aumenta, um acordo entre as secretarias estaduais de finanças definiu que o imposto estadual, o ICMS, vai ser fixo agora e nacional, não mais por estado, não mais um imposto em São Paulo, um imposto no Rio. Vai ser 1,22. E hoje a média é 99 centavos do ICMS. Então vai ter, no dia 1º de junho, esse aumento em média de 23 centavos e 1º de julho tem a volta do restante do imposto federal. Então os dois juntos aí poderia ter um impacto de mais 50 centavos, né? Então já era urgente que a Petrobras anunciasse logo a mudança dessa política de preços, que foi a responsável pelos recordes reais de preços em 2021, depois em 2022, para livrar o brasileiro de voltar a pagar a gasolina acima dos R$6. A gente sabe que a extinção do PPI atende uma reivindicação antiga aí dos petroleiros, né, que sempre defendeu combustíveis mais baratos para a população. E a pergunta que surge aí é se essa queda de preços vai ser imediata. Quando é que o consumidor vai começar a sentir isso no bolso? Dá para se fazer uma previsão já nesse momento ou ainda é muito cedo? Bem, a gente teve redução ontem, né, anunciada pelo Jean Paul Prats, que começa a valer no dia 17, no dia que a gente está gravando,
já com redução nos três combustíveis, né? Gasolina, diesel e GLP. Mas é importante destacar aqui que essa redução tem muito mais a ver com que a Petrobras estava vendendo gasolina, diesel e gás de cozinha acima do PPI há um bom tempo. Um pouco mais para o diesel, um pouco menos para a gasolina. Para o GLP, tá mais de um ano vendendo acima do PPI. Então, essas reduções, elas têm mais a ver com um ajuste em relação ao PPI do que aos efeitos imediatos dessa nova política. Apesar de que o diesel agora ficou um pouco abaixo do PPI, ficou uns 20 centavos abaixo do PPI. Então, foi um corte maior do que seria simplesmente para ajustar o PPI. Mas a questão é que agora a Petrobras ela retira uma camisa de força. Porque o que acontecia com o PPI? O PPI era um número exato, né? A Abicom estava ali calculando todos os dias, inclusive com a assessoria do Adriano Pires, né? Que é o quase presidente da Petrobras e grande representante dos importadores de combustíveis no Brasil. Eles calculam todos os dias que o PPI é tanto e a Petrobras está vendendo tantos centavos acima ou tantos centavos abaixo, e a partir disso consegue fazer uma exigência, né? A Petrobras tem que aumentar em 20 centavos a gasolina, tem que aumentar em 30 centavos o diesel. Essa nova política de preço, acho que a gente pode falar um pouco depois mais detalhadamente dos seus parâmetros, ela não tem isso. São parâmetros mais subjetivos que permite o governo diminuir o preço a partir de agora. Como já teve essa redução anunciada ontem, começando hoje, acho que no curtíssimo prazo, ou seja, nas próximas semanas não teremos outra, mas abre a porta para o governo poder praticar preços sem ter esse condicionante, né? Então, mas não tem previsão sobre novos cortes. Podem acontecer, até porque mesmo com essas reduções, os preços eles estão muito elevados para o histórico, né? Se a gente pega aí o histórico de preços de derivados de petróleo, a gente ainda está com preços bastante elevados. Então, há espaço. Antes havia espaço, até porque os custos de produção não subiram tanto quanto os preços, né? Os custos de produção na Petrobras se mantiveram mais ou menos constantes, à exceção dos royalties, porque participações governamentais como um todo, né? Royalties mais participações especiais. Porque quanto maior o preço do barril de petróleo, mais royalties, participações especiais a Petrobras tem que pagar, qualquer petrolífera tem que pagar para os governos, né? Federal e estadual. Então, fora royalties, não houve nenhuma mudança de custos de produção. O preço disparou, é até o motivo, né, que nos últimos anos a Petrobras vem lucrando tanto, batendo recorde atrás de recorde. Então, há uma gordura muito grande para ser queimada em termos de custo em relação ao preço. Então, agora há possibilidade, mas falta aí. Vai faltar ao governo, aí sim, fazer reduções que tornem o preço do combustível mais pagável para o brasileiro. Você mencionou aí sobre os parâmetros, acho que esse é o próximo ponto que a gente vai falar, porque a gente tem visto aí que tanto a imprensa quanto alguns especialistas têm criticado um pouco aí o anúncio por conta dos parâmetros, né? Parece que não estão muito claros aí de como vai ser esse cálculo do combustível. É isso mesmo, quer dizer, não dá para a gente saber exatamente como vai ser o cálculo. Eles, a Abicom e os jornais que gostam de representar os seus interesses, eles reclamam da subjetividade porque eles não vão ter um número para chantagear a Petrobras. A gente reclama da subjetividade porque não temos aqui a garantia do abrasileiramento de preços. Por quê? O que é que dizem os parâmetros? Principalmente o primeiro. Ele diz que a Petrobras será competitiva, ou seja, será a ofertante com os melhores preços em todas as regiões, de norte a sul do país. Ela vai ofertar preços melhores do que refinarias privadas e importadores. Mas isso já acontece. A Petrobras já oferece. Se você chega em São Paulo, a Petrobras vai ter os melhores preços. Se você chega no Amazonas,
agora vendeu, né? Então, bem, você chega em qualquer outra região, a Petrobras vai ter os melhores preços do mercado. Com essa promessa, ou quer dizer, com esse parâmetro, a gente não quer dizer muita coisa, porque, bem, isso já acontece. Mas você retira aquele objetivo, primeiro, retirar o PPI, acho que eu gostei muito da fala do Jean Paul Prats, que falava que a Petrobras, o PPI fazia com que a Petrobras devesse se comportar como o mais ineficiente dos seus competidores. Do pior da sua concorrência. Aquele cara que não produz uma gota de petróleo no Brasil, que não investiu R$1 para produzir combustíveis para refinar petróleo no Brasil. Então, a gente obrigou a maior empresa do país a se comportar como uma importadora de esquina. Ridículo, né? Mas a partir de parâmetros que não diz que, você vai ter que simular que você está fazendo uma importação, mesmo você não fazendo. Agora a Petrobras vai ter uma liberdade de cobrar o preço que quiser, que é como sempre aconteceu, né? Até outubro de 2016, a Petrobras não tinha nenhum mecanismo imposto, inclusive pela sua concorrência, e pela sua concorrência mais ineficiente, como disse Jean Paul Prats, para obrigar a decidir qual que vai ser teu preço. Agora, a gente vai voltar ao que era a Petrobras antes de 2016 ou ao que é qualquer outra empresa, né? Nenhuma empresa se auto-impõe uma política para definir o seu preço. Salvo, sei lá, Sabesp, que tem uma tarifa, né? Não é um preço, é uma tarifa regulada. Qualquer outro, nenhuma empresa define objetivamente se o meu preço vai ter que ser esse e se não for, me cobrem. Vão no jornal e falam que a Petrobras está prejudicando todo mundo. Então, há uma subjetividade. É o que abre a possibilidade da Petrobras ser mais flexível na sua definição de preço, mas não garante o abrasileiramento. O que seria? O que seria abrasileirar os preços de fato? Seria você linkar o preço aos seus custos de produção. Por exemplo, a gente está falando aqui de 2 computadores, né? O preço de um computador, ele é feito a partir dos seus custos de produção, né? Quanto maior o avanço tecnológico, quanto menor o preço dos seus componentes, mais barato a Samsung, a CE, a HP vai conseguir ofertar os seus produtos. O abrasileiramento dos preços seria mais ou menos isso. Se a gente diminuir os custos de produção, o pré-sal tem uma produtividade maior do que poços em terra ou em água rasa. Então, a gente deveria transformar isso em um preço menor, mas foi o contrário, né? Como é definido pelo mercado internacional, acrescido inclusive a importação, a gente não se beneficiou do aumento da produtividade da principal ofertante de combustíveis no país. Então, o abrasileiramento dos preços seria isso, fazer com que o preço fosse baseado nos seus custos reais. E, quando eu falo baseado, eu não estou falando que o preço deva ser igual ao custo, né? Até porque tem que ter um lucro. Até porque o lucro não é só para ser distribuído em dividendos, né? As empresas lucram para retirar do lucro o investimento. Mas, até uma coisa interessante, os críticos falam que agora a Petrobras vai estar em uma situação que pode ser perigosa, né, em termos de sustentabilidade. A Petrobras, nos últimos anos, está distribuindo mais dividendos do que teve de lucro. Isso sim é fazer algo que totalmente irresponsável. Quem não se preocupa uma grama com a sustentabilidade da empresa. A Petrobras lucrou ano passado, acho que foi 188 bilhões de reais e vai terminar de distribuir em relação ao ano fiscal 2022 algo em torno de 240 bilhões de reais. Ou seja, você imagina, você tem uma empresa, você tem uma lojinha no bairro, você lucra 5 mil reais no mês, aí você retira 7 mil reais. Está parecendo aquele cunhado, genro, que quer quebrar a tua empresa, né? E é isso que a Petrobras se transformou nos últimos anos. É a empresa que os seus acionistas sugam mais do que a própria empresa consegue produzir como resultado. Então, eu acho que isso é muito mais perigoso, a sustentabilidade da Petrobras, a sua política de dividendos, do que cobrar
preços mais justos, né, mais próximos à realidade do brasileiro. Então, quer dizer que, assim, o fim do PPI foi só um primeiro passo aí para um longo caminho aí para recuperar a soberania do país. Quais seriam esses próximos passos? O que a gente tem que fazer a partir de agora, Eric? Agora eu acho que a gente tem que fazer pressão para que diminua os preços de fato. Olha, o GLP ele está de fora dessa política de preços, por exemplo. O GLP ele está há alguns anos como uma tragédia nacional. O GLP 2022 foi o menor consumo de GLP em botijão, ou seja, até 13 quilos, da última década. Há uma década, 2013, qual que era a população brasileira? 200 e pouquinho. Hoje está em 215, 220, enfim. A gente tem alguns milhões a mais de brasileiros e a gente consome menos do que naquela época. Com notícias aí de pessoal voltando a cozinhar com lenha, né? Em pleno 2022. Porque as pessoas têm que comer, né? E elas não vão comer só comida crua. A cocção vai ocorrer de alguma forma. Junto a isso, sempre tem um aumento do consumo de lenha ou mesmo de etanol, né? Porque aí veio a pandemia, aí muita gente tinha ali um álcool e estava tentando cozinhar com ele, mesmo que gera tanto acidentes quanto por questões ambientais é muito pior, né? Além da dignidade, né? Da dignidade humana, que acho que é a pior dos três. O GLP, ele houve essa baixa, houve uma redução considerável do preço do GLP anunciado ontem, mas ainda está acima do PPI. E, na verdade, o GLP tem que estar muito abaixo do PPI, porque é um bem que é muito sensível ao seu preço. Com um GLP que a gente já está aí uns 2 anos acima de R$100, vira algo impagável para as pessoas. Então, a Petrobras ela tem que ter uma política para reduzir o preço do GLP muito, R$80 no máximo do preço final. E isso é uma coisa imediata. O de gasolina e de diesel, eu acho que tem que continuar com redução, porque a gente só voltou a 2021, o preço desses combustíveis. Tem espaço. Em 2021, a Petrobras lucrou 106 bilhões de reais. A Petrobras não precisa lucrar isso. Claro que parte disso também foram privatizações, que viraram receitas e dividendos para os acionistas. Mas ela não precisa lucrar isso. Se ela lucrar menos da metade disso, se ela lucrar 50 bilhões de reais, ainda vai ser a primeira ou a segunda empresa que mais lucra no Brasil. Acho que a gente não precisa estar com preços tão elevados, porque a empresa é estatal. Porque se fala, Petrobras, outros países cobram preços iguais aos internacionais. Nos outros países, a maioria dos países não tem estatal. A gente tem uma estatal. E por isso que a gente tem a possibilidade. A gente não precisava passar por essa desgraça que foram os anos 2021, 2022, com a guerra na Ucrânia, com a subida dos preços pós-pandemia, porque a gente tem uma estatal, a gente é autossuficiente em petróleo e a gente produz mais de 80% dos derivados que a gente consome. De qualquer forma, algumas políticas são importantes de médio prazo, como a construção de novas refinarias, a expansão da capacidade instalada das refinarias já existentes, como terminar o segundo trem da RNEST, que isso está acontecendo, né? Os investimentos no atual Compeg, que pode processar gás natural vindo do pré-sal. A gente privatizou os gasodutos e a gente não teve aumento da malha dutoviária, que possibilitaria trazer mais gás natural do pré-sal para transformar em GLP e GNV, combustível, enfim. Então, eu acho que é pressão para que os preços, de fato, sejam preços razoáveis para a população brasileira e tenha um equilíbrio entre os resultados financeiros da Petrobras e as condições de vida material da população brasileira, e também a pressão para que haja novos investimentos, que a Petrobras volte a crescer e a gente deixe de ficar importando diesel, gasolina, gás de cozinha e utilize a autossuficiência em petróleo, transformando em autossuficiência completa dos combustíveis. Aí sim a gente tem a liberdade total de definir os nossos preços, aí sim 100% só baseado nos nossos custos. Bom, vamos continuar então acompanhando, né, e torcendo para que realmente o governo Lula aí, que parece que está no caminho, né, para recuperar essa soberania, entregar de novo a Petrobras para os brasileiros, continue, e torcer para que realmente os preços fiquem mais baixos
dados aí para a população. Eric, mais uma vez, queria agradecer bastante a sua participação, a disposição de sempre aceitar falar com a gente aqui para esclarecer sobre os mais variados assuntos. Obrigado, Eliane, obrigado a todos e todas que estão nos ouvindo. A gente continua aí acompanhando, produzindo textos para o Cinepetro São José dos Campos, a gente continua lá no Observatório Social do Petróleo falando sobre esses temas. A gente teve algumas lives ontem no Meteoro, no Brasil 247, a gente está aí nas redes sociais do Observatório postando materiais sobre e vamos acompanhar, vamos continuar sendo um agente ativo na pressão para que a Petrobras volte a servir aqueles que construíram, aqueles que financiaram, que é o povo brasileiro. Obrigado, Eliane, e até a próxima. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!